O presidente russo Vladimir Putin foi por 15 anos espião da KGB, o serviço secreto da extinta União Soviética. Há mais de 3 décadas, ele chegou ao alto escalão da política da Rússia. E durante este período, essas 3 décadas, cada vez mais a imagem de líder autoritário e que não se submete aos interesses do Ocidente vem se firmando. Vladimir Putin surgiu no cenário político russo ainda na década de 90. Formado em Direito, Putin foi vice-prefeito da cidade de São Petersburgo. E com a Rússia sob o comando de Boris Yeltsin, em 99 foi escolhido primeiro-ministro. No ano seguinte, com a renúncia de Yeltsin em meio à crise econômica e política, ele assumiu a presidência. Logo no início de seu mandato, ele já dá um procedimento de fechar o regime, na construção de um regime mais autoritário, mais centralizado. E, ao mesmo tempo, a população começou a associar isso à ideia de que um regime mais fechado, mais centralizado, ao menos poderia garantir ordem, controle, desenvolvimento econômico. A redução da pobreza e os ganhos econômicos garantiram popularidade a Putin, apesar do autoritarismo. E a imagem do ex-espião da KGB, herói soviético, entusiasta dos esportes, armas e animais selvagens, reforçava a fama de líder destemido, defensor do orgulho russo. Todo mundo ocidental começa a ver Putin de uma outra maneira. Começa a perceber que ele tem um projeto de desenvolvimento para a Rússia que é distinto de Yeltsin. Ele quer ser um tomador de decisões. Foi na periferia de Leningrado, onde hoje é São Petersburgo, que Vladimir Putin nasceu em 1952. Filho de mãe operária e de pai oficial da Marinha, ele se tornou um líder de pulso firme e recuperou a autoestima do povo russo nos primeiros anos de mandato. Ainda hoje, Putin é popular no país pelo projeto político que persegue com mãos de ferro, colocar a Rússia em posição de destaque no cenário geopolítico mundial. Cada vez mais a Rússia tem se associado à China para disputar em um bloco, ainda que informal, com a China, a hegemonia do espaço mundial. E isso tem gerado cada vez mais tensões. Então, as relações são as piores possíveis. Os líderes europeus, obviamente, veem Putin como alguém que está levando a Rússia para um projeto ofensivo, dominador. A política de Putin também se destacou desde o início pelo perfil bélico e pelo investimento em armas de guerra. Ele combina as duas características. Ele sabe dialogar, ele tem inteligência política, ele sabe conseguir, através de negociações, o que ele quer e também combina com isso o uso da força. Um regime fortemente repressivo, cerceando cada vez mais as liberdades individuais, perseguindo opositores. Na Rússia, a imprensa é controlada e qualquer oposição é reprimida com violência. Em 2020, o principal líder opositor do país, Alexei Navalny, foi envenenado e as suspeitas recaíram sobre o governo russo, que negou o envolvimento e culpou inimigos políticos. E um outro elemento que ajuda a reforçar a legitimidade do regime está justamente a ideia de ameaça externa, a ideia de que o país está cercado de inimigos, como a OTAN, a Europa, a União Europeia, os Estados Unidos. Tudo indica que a era Putin está longe do final. Depois de reeleito em eleições marcadas por dúvidas e protestos, o líder russo sancionou uma lei que permite, na prática, que ele fique no poder até 2036, quando terá 84 anos.